Vou falar um pouco sobre esse texto de João 5, que fala daquele homem enfermo há 38 anos, né, que estava ali aguardando, né, as águas se agitarem, né, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, né? Então eles estavam ali num local. Então, galera, esse local, Betesda, e esse acontecimento do anjo agitando as águas, ele não tem uma comprovação exata de que realmente isso acontecia, as pessoas eram curadas ali. Então, isso não se conforma muito com o modus operandi de Deus. Porque você tem uma multidão de enfermos no local. A gente pode até imaginar assim, poxa, se Deus envia um anjo lá para agitar aquelas águas, a ponto de o primeiro que entrasse nas águas seria curado, seria injusto com os outros que estavam lá, né? Mas seria uma provocação de fé, ou seja, aquela pessoa que tivesse fé em fazer aquilo, pela fé seria curado. Mas uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: quando Jesus vai lá, ele vai para encontrar somente com aquele homem. Ele vê aquela grande multidão de pessoas ao redor desse tanque, né? Por mais que o tanque se chama Casa de Azeitona ou Casa de Misericórdia, que alguns tentam fazer essa concordância como sendo um local de bênção de Deus, seria injusto da parte de Deus curar uma pessoa. E Jesus, quando foi lá, ele não confirma o fato de que aquele anjo, ou seria ele, né, ou seria um anjo de Deus, que estaria agitando aquelas águas. Porque se Jesus fosse lá e quisesse confirmar aquilo, ele curaria todas aquelas pessoas enfermas, né? Então, quando Jesus chega lá, ele encontra um homem que está há 38 anos, e quando ele pergunta se ele queria ser curado, aquele homem questiona, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar aqui. Quando eu penso em ir, vai outro antes de mim e mergulha no tanque. E possivelmente ali ele, o relato dele, a pessoa realmente era curada, né? Não se sabe se poderia ser um ato de misericórdia de Deus, mas que parece ser algo meio injusto, né? Imagina, nos dias de hoje, se nós tivéssemos uma cura feita dessa forma, o foco, né, em um tanque milagroso. Com certeza teriam várias barracas de cachorro-quente, hambúrguer, gente vendendo água, teria muita gente interessada, né, naquela situação. É o que acontece muito com as falsas religiões. Eles criam uma maneira, né, diferente de outros para se alcançar Deus. Você bebe esse líquido aqui que você vai ficar pancado, doidão, e você vai ver coisas, né, que divinas. Aí o demônio entra no corpo daquela pessoa exatamente no momento que ela está tomando aquelas porcaria toda. Então, usam alucinógenos, usam um monte de coisa, né? E muitas vezes com o objetivo final disso tudo é ganhar dinheiro. O objetivo final de certas religiões é ganhar dinheiro. Você vê que quando Paulo ele expulsa o demônio de uma jovem que realmente adivinhava as coisas, tinha gente já fazendo nifes de prata para poder dizer, ó, essa daqui é uma escolhida de Deus, e ela adivinha as coisas. Então, quando ela adivinhava as coisas, inspirada pelo diabo, as pessoas acreditavam que aquilo era divino e compravam os nifes de prata e começavam a adorar a suposta deusa Diana. Então você vê como a falsa religião ela segue esse princípio de que de alguma forma aproveitar um dom de uma pessoa que a pessoa nem sequer sabe se é de Deus ou não, mas que ela está adivinhando as coisas. Nós sabemos que não é de Deus porque a adivinhação ela é proibida por Deus, né? Se as pessoas soubessem disso, como eu sempre preguei há muitos anos atrás, se você vê a minha pregação, eu sempre falei que os milagres de João de Deus não podiam vir de Deus porque eles não apoiam as Sagradas Escrituras, eles não estão correlacionados com as Sagradas Escrituras, né?
os acontecimentos, as pregações sobre reencarnação, esse negócio de cura espiritual, eles não estão alinhados, pelo contrário, estão deturpando, estão ao contrário do que a Bíblia diz que está certo. Então, quantas pessoas foram abusadas pelo João de Deus que poderiam não ter sido abusadas pelo fato da gente pregar a verdade e mostrar para elas que aquilo era mentira? Se elas realmente abrissem o coração para acreditar nisso, se fosse dado o direito delas enxergar, já teriam sido, já se preveniria, né, desses acontecimentos. Então, disso é a importância isso é importante na pregação do Evangelho. E é exatamente por isso que a Bíblia nos manda sondar os espíritos, né? Sondar os espíritos, que tipo de mensagem está sendo pregada. Porque se há um lunático pregando aquela mensagem e deturpando o evangelho e as pessoas acreditando, com certeza vai levar as pessoas por um caminho errado. E com certeza muitas pessoas sofreram ao longo da história por conta desse fanatismo. Então, qualquer pessoa que não está alinhado com as escrituras, ele está seguindo um caminho independente, um caminho de loucura. E ele pode levar pessoas a fazerem coisas erradas e cometerem loucuras, né? Então, voltando aqui ao fato, aqui a situação, esse anjo que agitava as águas, ele não tem o apoio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai lá, trata com aquele homem, depois ele encontra aquele homem no templo e diz: não peques mais para que não te suceda coisa pior, né? Então havia uma particularidade no acontecimento na vida daquele homem e que Jesus sabia do que se tratava, e Jesus parece que vai ali, né, por meio do desejo de Deus dele estar ali para poder tratar aquele homem, aquele assunto, né? E aquele homem possivelmente já frequentava um templo, cometeu algum deslize, alguma coisa errada, que o fez ficar no leito, né? Pode ser que Deus tenha colocado aquele homem no leito e que Deus trouxe também a cura para mostrar para ele que ele deveria estar no caminho certo. Isso realmente às vezes acontece, não acontece em todo o tempo, né? Mas acontece. Lá no exemplo de Jonas, por exemplo, né, você tem uma situação parecida. Jonas fugindo do seu caminho, né, daquilo que foi designado para a vida dele, e ele não consegue fugir, porque Deus tinha que ser o Jonas, tinha que ser o Jonas, perdão, a fazer aquela proclamação para os povos bárbaros, né? Então Deus não permitiu que ele fosse para os caminhos que ele desejava ir. É por isso que muitas vezes acontecem coisas na vida que traz a pessoa de volta, né? Acontecem coisas, as pessoas vão num caminho, depois ela encontra uma frustração e ela sabe exatamente porque aquele caminho dela está sendo frustrado. É Deus determinando que volte. Então, por isso que a Bíblia diz: pregai a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades. Nós temos grandes oportunidades hoje, mas só que no Brasil o Evangelho está passando por uma grande transformação. Ele foi totalmente deturpado por muitos falsos pastores. E o nosso trabalho hoje em dia não é só proclamar o Evangelho. As pessoas estão entendendo o Evangelho. O nosso trabalho é corrigir o que esses representantes da igreja fizeram com a igreja no Brasil, né? É corrigir essa direção, porque eles tomaram o Evangelho e transformaram em shows, e transformaram em eventos, e transformaram em um banco para se arrecadar dinheiro. Então, essa imagem, eu não vejo um representante grande que esteja mudando essa imagem. O que eu vejo é o Evangelho está ligado às coisas mais podres, como os políticos podres, né? E deturpado. Esse evangelho deturpado, ele não vai alcançar, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ela não vai ouvir a voz de outro. Então, se tem muita gente morrendo sem Jesus, é porque as vozes que estão alcançando essas pessoas é aquela voz errada. É aquela voz de que a igreja é isso aqui mesmo. E os cristãos precisam parar de ser bobos, fanáticos. Fanático. Seja fanático por Jesus Cristo, não por pastores, por líderes espirituais. Seja fanático pela palavra, né? Você às vezes mostra o conteúdo bíblico aqui, gente. Ó, o Paulo ele vem repreendendo pessoas que tentam se enriquecer da fé.
Ele vem, 1 Timóteo 6,3 ali em diante, ele vem repreendendo, ele vem mostrando que esse não é o caminho da igreja. Ele vem mostrando que esses que fazem isso amam o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, está num contexto não está só no contexto universal. Nesse texto está no contexto de pessoas da fé, porque se eles desviaram da fé, é porque tinham fé, que viram o evangelho como uma fonte de renda e depois se atormentaram com muitas dores. Que dores são essas? Você já parou para pensar quais as muitas dores que Paulo está citando? Porque se o cara ama o dinheiro, ele não está com o Espírito Santo. Ele amou o Deus Mamon, ele amou o Deus da riqueza. Se ele não está com o Espírito Santo, ele não tem nada. Com certeza, todas as angústias do mundo podem lhe acometer. Depressão, bebida, drogas, prostituição, tudo, tudo. Falta de amor ao próximo, tudo que o mundo sente, todas as dores que o mundo sente, essa pessoa também vai sentir. E muito mais porque o diabo vai vir com mais ímpeto contra a vida dela. Porque sabe que ela conhece a palavra e ela tem chance de voltar. Então vai vir com mais ímpeto. Então o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Nessa cobiça, muitos seguiram um caminho totalmente errado. É aquela semente que caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Ou seja, em um momento da história, a fé daquela pessoa foi sufocada por um objetivo pessoal, por algo que ela achava que era bom, mas que sabia que não tinha nada de Jesus ali, né? Olha uma coisa interessante, citada em Gálatas 5:22, as obras da carne são manifestas. Olha a diferença. Você tem no espírito, você tem frutos, você não tem obras. Mas na questão da carne, você tem obras. É porque as obras da carne são manifestas. No caso do espírito, você tem os frutos do espírito. Ele gera frutos, ele não gera obras, né? Então você vê aqui, as obras da carne, tem algumas obras aqui que a gente não leva em consideração. Inveja, homicídio, a gente leva muito esse lado, bebedice, glutonaria, né? Mas a gente não leva a questão de porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. A gente só olha para a inimizade também, a gente só olha para idolatria e feitiçaria, impureza, lascívia, prostituição. A gente, quando lê esse texto, parece que a gente só aborda esse tipo de assunto, como se só esses que não valesse, não prestassem. Mas tem ali porfias, né? As contendas, né? As emulações, as pelejas, as iras, as dissensões, as heresias. Essas são obras da carne. Ou seja, o pastor está pregando uma heresia. Isso é obra da carne, tem que ser confrontado. As iras, pelejas, olha o inverso disso. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Eu sei que vai sempre ter discussões em questões políticas, em questões religiosas e políticas, né, também. Você vai ter sempre questões na vida. Mas uma coisa é certa, você não pode perder a sua bondade, você não pode perder a sua longanimidade, você não pode perder a sua paz, seu amor, sua alegria. Nessa época que nós estamos vivendo, foi o que aconteceu. Surgiu esse presidente doido aí e aconteceu isso, né? Mas, na verdade, é um sistema podre político que está no Brasil, que ninguém mais tolera. Então, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, você pode se irar, você pode ficar indignado, você pode reclamar, mas não deixa isso te amargurar a vida inteira. Porque isso não é certo. Essa amargura não pode ser a vida inteira. Pessoas da família viraram inimigos, né? Mas isso não pode ser para sempre. Essa ira, essa questão não pode ser para sempre, porque isso são ardis, são setas malignas para causar exatamente esse efeito, amarguras, para causar para ferir os frutos do Espírito Santo. Eles querem causar, os demônios querem causar esse tipo de coisa. Você ser um cristão amargurado, triste, chateado com tudo, com todos. Sabendo que a Bíblia, ela mesmo diz, não se indignes pelo ímpio quando ele prospera em seus caminhos. Não fique indignado. A Bíblia mesmo mostra,
Porque Deus, ele tem a forma de retribuir. Ele, no momento certo, ele vai dar o troco. Ele, no momento certo, vai sair fumaça das narinas dele e ele vai resolver a questão. Ainda mais questões relacionadas à nação. O cara que se assenta lá como juiz, como presidente da República, você vê a vida dele, legal. Pô, o cara tá lá com saúde, tem uma mulher de 20 anos, o cara tem 80, a mulher dele tem 20 e pouco. Parece que o cara, tudo bem, ele pode ser feliz nessa vida, mas na outra vida ele não vai ter nada. Ele não tem tesouro no céu. Ou seria bom que Deus começasse a lascar a vida dele, né? Permitir que a vida dele ficasse lascada logo aqui mesmo, para poder ele acordar, despertar, né? E não perder a salvação, né? Então, o pior é que lá dentro da política tem cristãos que não conseguem mais voltar para o verdadeiro amor, para o primeiro amor. Não estão nem no terceiro amor, não conseguem nem voltar. Não conseguem mais voltar para o evangelho, eles estão piores do que os ímpios. Tem muita gente lá dentro da política que não é evangélico, mas que tem dignidade e respeito, né? Que faz o seu trabalho corretamente, não rouba, enquanto os evangélicos estão rachando a cara lá dentro, né? Então sempre a questão nos dias de hoje, a política e a religião se misturou de uma forma terrível, a ponto de que ela entrou para dentro da igreja, a política entrou para dentro da igreja, conseguiu atrair um monte de evangélico com um discurso falso, com um discurso hipócrita, né? E os cristãos, eles não amadureceram a ponto de saber discernir o espiritual. Eles não conseguem discernir entre o bem e o mal. A questão, o que está sendo jogado em face hoje em dia é o seguinte: os cristãos não sabem apoiar político. Eles não sabem observar se uma pessoa é de Deus, se ela realmente vai te representar lá dentro como cristão. Se ela realmente vai respeitar a população brasileira, né? Porque nós vemos pessoas que se dizem cristão representando, o cara xinga mais do que de 10 palavras, xinga 30 palavrões. Como é que consegue, né? Consegue fazer o impossível. Tem discurso de ódio, tem discursos, Bíblia deturpada, sabe? Não tem ligação de fé nenhuma verdadeira, né? Tá ligado a todas as religiões. Então você tem um montão de gente ali. Partido Socialista Cristão, para mim, pode jogar no lixo, não significa nada. Não significa. Sabe o que significa? Vergonha para o corpo de Cristo, vergonha para o nome de Jesus Cristo. Porque coloca o nome cristão, ainda bota o símbolo do peixe, né? Para atrair os cristãos, porque sabe que os cristãos são tudo um bando de bestas. Dos cristãos de hoje são tudo bestas que apoiam essas pessoas. Infelizmente, só dizendo assim. São um bando de trouxas. Por quê? Porque sempre são pegos esses caras em atos de corrupção, são julgados, condenados, e o partido não se pronuncia para nada. Nem sequer para expulsar o cara. Se tiver oportunidade, coloca o cara em outro cargo. Então, o cristão tem que aprender a virar as costas para as pessoas. Como Paulo disse, são impuros na fé. Esse nem compartilham a refeição. Aprenda a virar as costas para esse tipo de pessoa. São avarentos, porque roubam o dinheiro do povo. Aprenda a virar as costas. Eles são piores do que os políticos que não têm religião lá dentro. Ou de outra religião. Porque não tem o Espírito Santo. O cara tá na igreja, tem o Espírito Santo que tá fazendo isso. Então os cristãos têm que aprender a virar as costas e banir. Como Paulo fez. Chegou na certa igreja, descobriu ali que a igreja estava ocultando um cara que tinha se relacionado com a própria madrasta. Lança fora. As pessoas não são proibidas hoje em dia de frequentar a igreja, não. Mas, a oração da igreja não está sobre aquela vida. Não adianta. Ele não pode ocupar cargo na igreja. O que acontece é que a igreja estava ocultando e parece que o cara estava continuando ali como se nada tivesse acontecido. Não pode. Lance fora para a reprovação do corpo, para que a alma seja salva no último dia. Para que Satanás venha a perseguir ele mesmo. Lascar ele. Tira as bênçãos da igreja para que ele possa se arrepender. Porque se o cara ele tá ali e não gerou arrependimento nele próprio, que é uma coisa natural de quem tem o Espírito Santo, então ele está perdido. Ele tem que ser provado para poder realmente ser martelado para poder acertar de novo os pontos da fé. E a igreja, um conjunto de pessoas, todas coniventes com aquilo.
Quem trouxe ao conhecimento disso a Paulo foram os irmãos que para a igreja seriam os fofoqueiros, mas na verdade não são os fofoqueiros, são aqueles que falam a verdade, né? Trouxeram a justiça. E Paulo falou: soube pela casa de fulano de tal e de fulano de tal. Ou seja, quem faz a acusação não tem medo de meter a cara, não. E pode falar que foi eu que falei. E isso é coragem, isso é coragem cristã. O dia que eu chegar e falar, o pastor tal fez isso, fez aquilo, pode falar, foi o irmão David que falou. Porque eu já falei na cara dele, pode falar que sou eu que estou falando. Isso é autenticidade e coragem. E às vezes na igreja não tem, as pessoas não querem ficar mais, não querem ficar mal com as pessoas. No reino de Deus não tem isso não, a gente está aqui para paparicar ninguém, para bajular ninguém não. Fica um monte de gente assim, eu consigo, meu filho vai para a igreja. Aí o filho vai para a igreja porque sabe que a mãe vai comprar o lanche do McDonald's, que a mãe vai dar o tênis novo. Irmão, o negócio é o seguinte, o evangelho é esse aqui, é assim, você quer? Eu falo pro meu filho, tá aqui, o evangelho é assim, você quer? Não quer? Eu não vou te dar nada por isso, eu já estou te dando uma coisa muito grande, isso aqui é a melhor coisa que você pode receber. Eu tenho que te dar mais alguma coisa? O melhor presente de Deus é a Bíblia, é o Espírito Santo. É ele que tinha que me dar um presente. Tá aqui o evangelho, quer? Aqui tem a salvação. Não quer? Segue o teu caminho. Vou só orar por você. E vou estar sempre te apurrinhando a ideia, sempre pregando para você. Até o fim da minha vida eu vou pregar, mas cabe a você escolher. Vou ficar passando a mão na cabeça de filho, rapaz. Não é assim que se ganha pro evangelho, não se ganha. Simplesmente o evangelho está sendo oferecido. É um convite para uma grande festa, uma grande coisa eterna. Né? No final de tudo vai se acabar tudo que você fez e só vai restar o amor. E é nesse amor que Deus quer que a gente esteja, nele. Tudo vai ser fim, vai ser fim. Você vai ter fim. Você vê cantores que têm a voz magnífica, vai ter fim. Você vê pessoas com dor magnífica, vai acabar. A morte vai levar tudo isso. E no restante só vai sobrar os seus tesouros celestiais, os atos de amor. E Deus vai aniquilar todas as coisas e só vai sobrar o amor. E nós temos que estar dentro desse amor. Esses são os nossos tesouros no céu. Se não tiver nada nosso ali, nenhuma representação nossa que possa sobrar na eternidade, né, que nós fizemos aqui sem intuito, que possa sobrar na eternidade, nós não seremos lembrados como nada. São esses tesouros, esses atos de justiça que vão estar no memorial de Deus. Né? Não que eu estou falando que se ganha a salvação por obras, não é isso. Mas a salvação gera em nós essa motivação para deixar essa representação no mundo. Coisas que o mundo não pode recompensar, mas que essa recompensa vai vir de Deus. Então, no final de tudo, vai acabar tudo. E só vai sobrar o amor, ou seja, só vai sobrar Deus. E nós nele.